Boa tarde a todos. Boa tarde, Manuel. Manuel. Olá, boa tarde. Hoje a gente está recebendo o Manuel Silvestre lá do Recife, né? Que vai falar para a gente hoje sobre a terra e a regeneração. E para a gente estar dando início, né, eu vou estar lendo o livro Ainda é Tempo, psicografia José Ribeiro, nosso fundador aqui da casa. O título é A Terra de Transição. Desde a criança do mundo, nós somos movimentos do desejo de encontrar o lugar ideal ao nosso adiantamento espiritual. Neste planeta Terra, designado por planeta azul, cumprimos experiências amargas e tormentosas. Ninguém está totalmente liberto, posto que ainda estejamos deficientes, acorrentados por aqueles que se acham importantes, por homens que ainda agem como verdadeiros coronéis, procurando acumular recursos através de métodos ultrapassados. Frágeis da mente e do espírito, nada fazem senão atenderem os seus próprios caprichos. Os mais pobres e humildes ainda são os que mais sofrem, e em pleno desespero, vivem atingidos pela incerteza, mais sedentos pelos caminhos que os levam à eterna morada. Não esqueçamos que muito em breve a Terra deixará de ser um plano de aprovação e expiação, passando a ser um plano de regeneração. Restando-nos agora levantarmos a bandeira da fé e da esperança, com muito otimismo, e suplicar aos divinos poderes toda a energia que possa fortalecer a todos que sofrem, a fim de suportarem os fortes golpes que os atingem. Estamos no limiar de novos dias. Precisamos acordar para a grande realidade da manhã. Sintamos vitoriosos. Conhecer Deus será a única maneira de mudar tudo isso. Além de solucionarmos todos os nossos problemas, receberemos como prêmio os novos princípios de renovação. O importante será que tenhamos consciência de que seremos amparados, que continuaremos fortificados pelo amor. Vamos conquistar a nossa hegemonia espiritual, solucionando os nossos grandes problemas. As pessoas poderão ser imprevisíveis. Pensamentos e decisões serão possíveis de modificações porque o sistema cósmico sofre mudanças. Que tenhamos o passaporte ideal nas grandes viagens em direção aos mundos evoluídos. Feliz, agradeçamos as sombras de ontem, deixando-as para trás, fechemos as portas para todo o ódio e a falta de perdão. Um novo mundo nos espera, um lugar onde o amor será definitivo em nossa bagagem espiritual. Olhando para o céu, contemplemos no horizonte com todo o seu brilho natural, fazendo-nos sentir ainda mais perto de Deus. E sejamos tranquilos, perto de que a transição foi arquitetada por Deus. Nos caminhos percorridos, nós encontramos tristes. Deixemos-los nos caminhos das pedras, aquelas pedras antigas do nosso passado, onde serviram, de algum modo, para nos levar a essa terra já refeita, espaço liberto das fraquezas humanas, Deus de infinita bondade e amor, que a seu modo e tempo sempre nos oferece muitas alegrias, motivando nossos mais generosos risos. Que Deus nos abençoe. Pai Cambinda, 22/2/2006. Então, seja bem-vindo, Emanuel, né? Possa ficar à vontade aí com a prece inicial e com a sua reflexões nessa tarde para nós. Amém. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço, o convite feito pelo irmão Cadu para estarmos aqui na tarde de hoje, refletindo e conversando sobre esse tema
que é um tema muito atual, né? Falar da terra, da nossa atual morada, e também desse processo de regeneração que nós vivenciamos, é um tema que atualmente se discute muito e que já está, né, perpassando não apenas do ambiente espírita para um ambiente coletivo. Hoje mesmo no Jornal das 12 horas, aqui na cidade do Recife, o irmão Haroldo Dutra Dias, ele estava dando uma entrevista falando justamente sobre transição planetária. E a jornalista que fazia as perguntas, ela até falou que o tema transição planetária, regeneração da Terra, é um tema que já vai sendo trabalhado dentro do meio espírita há muitos anos. E que agora, né, graças a esse meio de comunicação, a internet, esse assunto, esse tema já está começando a alcançar um público fora do meio espírita. Então, é um tema bastante interessante. Agradeço o convite, né? Deixo aqui um abraço fraterno da cidade do Recife, Pernambuco, aos nossos irmãos de Minas, e vamos fazer a nossa prece de iniciar, né, para iniciar os trabalhos. Então, vamos rogar a Deus, ao Mestre Jesus, a todos os nossos amigos espirituais, a proteção necessária para que possamos desenvolver nosso tema da tarde de hoje, trazendo conhecimento e consolo a todos aqueles irmãos que estarão conectados conosco. Por isso te pedimos, Mestre Jesus, que nos abençoe nesse instante e que tua presença se faça perante todos nós que atravessamos esses períodos de provações coletivas e aprendizados. Abençoa todos que estão passando por algum momento de aflição, de angústia, trazendo para nós a esperança, a fé de que dias melhores virão. Assim sendo, pedimos a permissão para iniciar mais esse estudo da doutrina espírita na tua santa e divina paz. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? Como nós havíamos falado, nós vamos trazer aqui um tema bastante interessante que fala sobre o nosso planeta Terra e a regeneração, né? Esse momento em que nós atravessamos na humanidade, em que todos nós estamos passando, né, por algum tipo, né, de aprendizado, ou de aflição, ou de dificuldade, mas eu gosto sempre de trazer essa ideia do aprendizado, porque a doutrina espírita, ela vem trazer para nós esse conceito, né, de que as dificuldades e o sofrimento da nossa caminhada, muitas vezes são ferramentas pedagógicas, né? Todo esse processo, né, e as situações que vão se desenvolvendo por conta das situações que nós presenciamos, vão trazendo para a nossa existência aprendizados. Tem uma mensagem do Espírito Emmanuel em que ele fala o seguinte, o nome da mensagem é Tudo Passa, e que ele fala que todas as coisas na Terra passam, coisas boas, coisas ruins, momentos felizes, momentos de tristeza, que vai deixando no espírito imortal o aprendizado necessário. Então, vejam, tudo é passageiro, né? Tudo é impermanente. Todas as coisas na Terra são impermanentes. Então, esse processo que nós vamos vivenciar, que nós vamos atravessar no momento atual da humanidade, é mais um momento de aprendizado. Reconhecemos, sim, entendemos que a pandemia causada pela Covid-19 traz muita tristeza, muita dor, muita incerteza, muitos medos e muitas angústias. Isso tudo vai vindo sendo conectado e atrelado a muitos processos nossos particulares. Por exemplo, o fato de estarmos isolados em nossas residências traz um pouco de angústia para aquelas pessoas que gostam de procurar nas fugas psicológicas, né, um socorro necessário. Então, por exemplo, se eu estou angustiado, estou passando por algum problema, eu posso ir ao bar, eu posso ir ao shopping, eu posso ir praticar um exercício físico numa academia, eu posso fazer N coisas que nesse momento atual não está sendo possível concretizá-las por conta do isolamento. Então, eu estou tendo que conviver, além de tudo, com a minha família, comigo mesmo. E esses momentos
né, de regeneração planetária vai exigir muito de nós esse processo do autoconhecimento. A Terra, ela vai passar por essa regeneração, ela vai passar por essa transformação, mas tudo isso vai se iniciar dentro de cada um de nós. A regeneração planetária só se concretizará quando a regeneração íntima for efetuada. Esse processo todo vai desenvolver muitas situações que, para nós, espíritos ainda na matéria, espíritos como o próprio Allan Kardec, né, traz catalogado no Livro dos Espíritos, espíritos de terceira ordem, que são ainda muito ligados às coisas da matéria, vai trazer esse processo todo da regeneração íntima, expressando para a regeneração planetária, muitos momentos de dificuldades. E nós estamos aqui na tarde de hoje para desmistificar até alguns conceitos que a falta do estudo doutrinário, né, a falta de conhecimento do que é a própria doutrina espírita, ou então as doutrinas espiritualistas em geral, faz com que nós passamos por momentos de pânico e de medo. Então, diante de todo esse cenário atual que nós vivenciamos, é importante nós colocarmos em nossa consciência o seguinte, que esse processo atual em que nós vivenciamos é algo natural. Faz parte da caminhada do nosso planeta. Então, a gente inicia falando o seguinte, o que seria o mundo de regeneração, né? Muito se fala, eu espero um mundo de regeneração, eu quero que esse mundo de regeneração chegue, eu preciso de estar no mundo de regeneração, então eu vou fazer o que é possível, o que é necessário fazer para herdar esse mundo de regeneração. Então, muitas vezes, entramos em situações, em processos, né, mentais, obsessivos, para conseguir conquistar esse mundo de regeneração. E, na verdade, muitas vezes nós não sabemos, porque fantasiamos o que seria o mundo de regeneração. Para a gente recapitular um pouco, eu creio que há muitas pessoas que vão assistir às palestras, né, que depois vão ser disponibilizadas no canal do YouTube, ficam salvas aqui na página do Centro Espírita Unidos para o Bem, de Patos de Minas, mas muitas pessoas podem não entender o que é o mundo de regeneração. Por isso que é importante a gente, antes de iniciar esse processo de entendimento do que seria, né, o que vai ser esse mundo de regeneração, a gente conseguir recapitular um pouco desse momento, né, dessa parte da doutrina em que o Espiritismo explica para a humanidade que nosso planeta ele vai passar por diversos estágios. E tem um detalhe, esse processo, né, de estágios em que o planeta vai desenvolvendo não é algo particular do planeta Terra. Todos os mundos que circulam o universo são habitados. Né? Isso é um dos pilares da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Então, nós temos conhecimentos através, né, das mensagens, das comunicações espirituais, que os mundos que circulam o universo são habitados por inteligências, por espíritos. Isso é algo bem interessante, porque muitas vezes nós vamos, né, confundir um pouco a ufologia com doutrina espírita. E, na verdade, esses conceitos, apesar de ter algumas coisas, né, alguns detalhes que se assemelham, são ciências diferentes. A ufologia é a ciência que vai estudar a vida fora da Terra, a vida em outros planetas, né, os OVNIs, né, objetos voadores não identificados. A crença nos mundos habitados vai implicar para nós, inclusive, até mundos imateriais. Muitas vezes nós imaginamos, e a nossa imaginação, nossa criatividade, e o cinema, né, as artes influenciam muito, de trazer para nós a imagem dos extraterrestres, né, os alienígenas, aquelas figuras meio deformadas ou com uma aparência um pouco esquisita, estranha, mas, na verdade, nós não sabemos. Ainda não temos esse conhecimento de como seria a forma física, né, o corpo material de seres de outros mundos. Mas a doutrina espírita explica para nós que todos os mundos no universo são habitados por espíritos, por inteligências.
e que as dimensões em que esses espíritos vão estar habitando, elas vão ser diversas e foge totalmente ao alcance da nossa compreensão, da nossa ciência atual aqui da Terra. Mas o que é importante a gente compreender é que esses mundos, como o nosso planeta Terra, passam por processos de desenvolvimento. Então, por exemplo, nós vamos observar, né, nas imagens que aqui se encontra um mundo primitivo, onde se dão as primeiras reencarnações dos espíritos, né? Então, entre um processo de transição para outro mundo, existe milhões e milhões de anos. Ou seja, nós já podemos compreender que esse processo de transição, ou seja, de passar de um mundo para o outro, não acontece tão rápido e tão facilmente. O segundo, né, a segunda etapa são os mundos de expiação e provas, onde o mal, a dor, né, as dificuldades predominam. E o terceiro estágio, né, de evolução do nosso planeta será o mundo de regeneração, ou como no próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, o mundo em regeneração. Porque para nós transitarmos de um mundo de expiação e prova para um mundo feliz, nós vamos precisar passar pelo processo de regeneração. Só então, lá para frente, depois de muito tempo que nós não nem de entender quanto tempo será, estaremos habitando um mundo puro, ou um mundo celeste, ou um mundo divino. Mas nós vamos, né, nos ater a esse processo aqui do mundo de regeneração. Então, nós estamos vivendo em um planeta onde estamos na expiação e na prova. Só para a gente conseguir compreender isso, né, mundos de provas e expiações. Expiações é justamente a lei de causa e efeito. Então, eu passo, né, tenho minhas escolhas, faço as minhas vontades, tenho as minhas atitudes, mas para toda ação existe uma reação. Então, para tudo que eu planto, eu vou precisar colher um dia. Isso é a expiação. É você ter que resgatar, né, reparar aquele erro do passado. A prova já é um pouco difícil, já é um pouco diferente da expiação. A prova do espírito é quando ele não precisa passar por aquela dificuldade ou por aquele aprendizado, né, trazendo esse contexto pedagógico de que as dores servem como um aprendizado, né, uma oportunidade de crescimento. Ele não precisa passar por aquele momento de aprendizado, mas ele escolhe, ele decide passar por aquela prova, né, e conseguir alçar voos mais altos. Então, nós estamos transitando desse momento de expiação e prova para um mundo de regeneração. Mas como foi perguntado lá, né, na pergunta anterior, no slide anterior, o que seria esse mundo de regeneração? Muita gente pensa que o mundo de regeneração já vai ser um mundo feliz, que já vai ser um mundo perfeito, onde não existirá mais dores, não existirá doenças, não existirá mais guerras, nem conflitos, nem sentimentos negativos. E quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai ver daqui a pouco, né, as mensagens que Allan Kardec trouxe no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese, que é um livro maravilhoso, pouco estudado entre os espíritas, mas é um livro maravilhoso, o que a espiritualidade superior vai trazer, o que, né, o professor Allan Kardec traz e mostra para nós. Mas o mundo de regeneração, gente, é justamente um mundo transitório. O mundo em regeneração vai servir de transição de um mundo de expiação e prova para um mundo feliz. Quando a gente fala em mundo, às vezes fica um pouquinho difícil da gente conseguir conceituar e compreender. Mas vamos trazer ser humano, né? Vamos trazer espírito. O espírito regenerado, né? Ele vai habitar um mundo que vai transitar de expiação e prova para um mundo feliz. Ou seja, o processo de regeneração íntima vai fazer com que a gente transite, ou seja, passe de um momento, ou de uma situação, ou de uma compreensão do que acontece em nossa volta, de dor e sofrimento, para um mundo onde nós vamos vivenciar, entender, compreender o que é a felicidade. O que é a felicidade plena, né? O que é a felicidade plena sem os atavismos e sem as fugas psicológicas, né? Ou seja, a felicidade fugaz, a felicidade dos sentidos, em que nós vamos passar pelos nossos desejos carnais, achando que aquilo ali é felicidade, quando, na verdade, aquilo ali é só uma fuga.
Então, esse processo vai ser muito importante para a gente compreender. Nesse interim, né, nesse processo todo de regeneração, de transição planetária, a humanidade vem enfrentando muitas vezes, né, alguns tipos de profecias ou de adivinhações, onde alguém, ou alguns irmãos e irmãs, por ter aquela ansiedade, né, de deter todo o conhecimento, porque a incerteza vai nos trazer tudo e vai nos trazer medo. O medo, gente, é algo normal do ser humano. Então, nós fomos condicionados ao mundo atual, ao mundo da competição, ao mundo do materialismo, a sempre estar sob o controle de tudo. Então, o que é certo, né, o que nós não temos como calcular, nem temos como conceber até quando vai, por exemplo, nós não sabemos até onde vai o isolamento. Nós não sabemos como vai se desdobrar esse momento de pandemia, quando nós poderemos voltar a conviver em sociedade como antes. Então, essa incerteza vai nos trazendo medo e angústia, e vai trazendo desespero, e nós vamos buscando, né, nas teorias fantasiosas, vamos buscando nas profecias fantásticas, algo, algum acalento para nos trazer um consolo, quando, na verdade, nosso codificador, né, Allan Kardec, vem trazer um conceito de racionalidade para a fé espírita. Então, nós acreditamos no Espiritismo não por um dogma imposto. Nós cremos no Espiritismo porque nós compreendemos porque nós estudamos. Então, a gente tem que analisar todas as teorias, né, todas as informações que nos são trazidas de forma muito racional. Então, por exemplo, atualmente, né, do ano passado, creio que daqui a uns anos atrás, uns 3 anos atrás, mas veio eclodir muito forte o ano passado, essa teoria da data limite, né? Que foi até vinculada ao nome de Chico Xavier, onde o nosso querido Chico haveria, né, previsto que em 2019 haveria algumas transformações planetárias. E, na verdade, essas informações foram trazidas como uma coxa de retalho. Nós fomos pegando uma fala de Chico, depois trouxemos alguns dados realmente da NASA, né, que envolve a ufologia, e fomos costurando uma situação onde muitas pessoas foram, na verdade, crendo sem questionar. O grande mal nosso, da nossa atualidade, enquanto espíritas, né, estudiosos do espiritismo, é a falta de questionamento, de análise. Hoje em dia sai uma comunicação em tal centro de um espírito amigo. Então, nós vamos pegar aquela comunicação e vamos acreditar que ela é verdadeira, sem passar por uma análise, né? Sem passar pelo crivo da razão. Se aquela comunicação está trazendo algo de importante. Não vamos nos ater muito à identidade do irmão espiritual que vai estar se comunicando. No livro dos médiuns, Allan Kardec fala que pouco importa qual nome o espírito vai estar se apresentando, e sim o conteúdo da mensagem, se é um conteúdo edificante, se é um conteúdo que vai trazer consolo, se é um conteúdo que vai trazer um esclarecimento de forma racional para as pessoas. Né? Então, a gente vai pegar esse momento de data limite, e a gente colocou até essa dualidade, né? Data limite ou o início de uma nova era? Porque quando nós colocamos isso, até um documentário que tem na internet, com mais de não sei quantos milhões de visualizações, mas quando a gente coloca data limite, logo de destaque, muitos irmãos e irmãs vão entender que a Terra chegou no seu limite. Né? Ou que nós, habitantes do planeta Terra, espíritos reencarnados, também chegamos no nosso limite. E quando, na verdade, o processo de limitação que o Chico Xavier fala, lá em 1971, no programa Pinga Fogo, ele se refere ao limite, justamente desse momento de transição, né, de nós acordarmos e despertarmos a nossa consciência para a nova era da humanidade, ou seja, o mundo em regeneração. Trouxemos algumas falas do próprio Chico no programa Pinga Fogo. Veja que interessante. Ele fala o seguinte: nós estamos no limiar de uma nova era.
Nós estamos no limiar de uma nova era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente, vejam só, coletivamente, a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, uma guerra de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta. Palavras de Chico no programa Pinga Fogo. Vejam que interessante que ele vai falando também. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Gente, essa fala do Chico é extraordinária. Primeiro, porque ele não impõe, né, uma data limite. Ele não impõe uma data limite. Ele compreende que nós teríamos que, de certa forma, evitar conflitos e desenvolver uma consciência de um bem coletivo. E que se nós pudéssemos, né, nesses períodos, né, desde quando ele deu essa entrevista no programa Pinga Fogo até os dias de hoje, evitar esses conflitos, evitar essas tendências, né, essas tendências de desordem, de desafeto, de violência, de ataques. E veja que ele cita justamente as grandes nações, porque uma coisa é eu ter um problema de desafeto com o meu vizinho, outra coisa é um líder político de um país ter um desafeto com outro de outro país, principalmente países, né, que têm um armamento, um poder bélico muito grande. Então já existia, como sempre existia, uma preocupação do mundo maior, da espiritualidade, para que a humanidade pudesse ingressar em um mundo de regeneração, evitando os conflitos, evitando as guerras. E vejam que interessante, ele traz nessa última fala, que se nós pudéssemos evitar isso, nos próximos 50 anos, a humanidade iria presenciar desenvolvimentos científicos extraordinários, gente. Trazendo até a possibilidade de compreensão da nossa família universal. Chico trazendo conceitos, né? Chico trazendo conceitos e ideias de que existem mundos habitados e de que nós fazemos parte de uma família universal e não apenas a família humana. Isso é um processo tão lindo da doutrina espírita, porque nós, enquanto espíritas, vamos compreender o seguinte: a gente aprende nos estudos do ESD, né? ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. A gente compreende que existe a primeira revelação, né? Que vem na figura de Moisés, o judaísmo, a segunda revelação como o cristianismo, na figura do Mestre Jesus, e a terceira revelação como o espiritismo, né? Que já é um processo de coletividade dos espíritos superiores, liderado lá pelo Espírito de Verdade. E a gente vai ver que o contexto e o entendimento de quem é o meu próximo, ele vai evoluindo. Lá no judaísmo, a gente achava que o nosso próximo era quem fazia parte da nossa tribo, né? Quem fazia parte daquele povoado. A gente não conseguia vislumbrar, nem conhecer, nem entender que o outro, de outra tribo, de outra cidade, também era nosso próximo. Vem Jesus, traz um outro conceito de Deus, não é mais aquele Deus de um povo, né? Traz um conceito do Deus da humanidade. Vejam só, um pai da humanidade. E coloca todas as nações, todos os tribos como irmãos. Vem na doutrina espírita a seu turno, a seu tempo, e traz já um conceito de Deus que não é nem mais o Deus de uma tribo, e também não é mais um Deus da humanidade. É um Deus universal, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Chico, lá em 1971, ele só vem alertar a nós que nós precisávamos desenvolver o sentimento de empatia, de compaixão, de piedade, evitando os conflitos, né? Evitando as guerras, e que se nós pudéssemos, nos próximos 50 anos,
não no sentido batido de 50 anos, mas que nós pudéssemos, nos próximos anos, evitar esses conflitos, nós conseguiríamos vislumbrar um desenvolvimento extraordinário, né? Da ciência, da amorosidade, dos afetos. E veja que interessante. Nos momentos de provações coletivas, a humanidade ela é impulsionada a desenvolver as suas ciências, o seu conhecimento, ou seja, a evoluir o seu lado intelectual. Como eu havia falado no início da nossa aula, hoje, na hora do almoço, no Jornal do Almoço, aqui da tarde, em Recife, o Haroldo Dutra deu uma entrevista. E ele falou algo bem interessante, que está lá na lei de progresso, uma das leis morais do Livro dos Espíritos, que fala lei de progresso, não, perdão, lei de destruição, em que Kardec pergunta por que Deus permite que a humanidade seja atacada por flagelos destruidores, ou seja, por doenças, por catástrofes naturais. E a espiritualidade superior, diz a Kardec, para que possa se desenvolver mais depressa, tanto no conhecimento científico, nas tecnologias, como na moralidade. E nós estamos vivenciando hoje momentos incríveis do nosso processo de desenvolvimento. Nunca a ciência esteve tão empenhada para desenvolver a cura de uma doença, porque existe um processo com os outros que estão sofrendo. Esse momento de sofrimento e de dor também faz com que a gente desenvolva um olhar mais caridoso e fraterno para com o próximo. Quantas ONGs, quantas instituições religiosas, não governamentais, estão se empenhando arduamente para conseguir ajudar e manter a dignidade de irmãos e irmãs que estão em condições sociais menos privilegiadas, né? Então, a gente vai observar que o mundo, ela enfrenta esses processos com um verdadeiro processo de impulsionamento, né, de nos impulsionar a esse progresso, a essa compreensão de que nós estamos, sim, nessa caminhada. Dando prosseguimento a esse entendimento de processo de regeneração, que nós buscamos tanto, que nós queremos tanto, que nós almejamos tanto esse mundo de regeneração, e fica-se o questionamento. Regeneração, estamos prontos? Quando a gente analisa, né, quando nós analisamos, como foi falado lá no início, que a regeneração planetária, ela vai ser uma consequência da regeneração íntima. Quando nós analisamos a nossa regeneração íntima, será que nós nos vemos, nos enxergamos habitando um mundo de regeneração atualmente? Vejam que reflexão profunda a doutrina espírita dá para nós. Porque a gente quer muito o mundo de regeneração. Queremos muito. Mas essa regeneração vai vir a partir do momento que eu promover a minha transformação. Eu analisando aos meus próprios hábitos, as minhas próprias vontades, meus próprios pensamentos. Eu posso, sim, averiguar se eu jamais poderei apontar para o outro. Jamais poderemos julgar se o outro está em condição de habitar um mundo de regeneração. Mas nós, dentro do autoconhecimento, da autoanálise, podemos sim averiguar se estamos aptos a viver em um mundo de regeneração. Os nossos sentimentos, nossas escolhas, nossos pensamentos, nossos atos, todo esse arcabouço personal vai nos dar essa ideia se estamos chancelados, ou seja, se estamos aptos a viver em um mundo de regeneração. E nós analisando, né, um contexto global, observamos que muito ainda temos que aprender. Né? Que muito ainda temos que vivenciar nessa sociedade, em coletividade, com a família, no ambiente de trabalho, na instituição religiosa, seja qual for a religião. Nós ainda temos muito que desenvolver, né, enquanto seres, né, perspectives a essa iluminação para poder vislumbrar um mundo de regeneração. Então, esse questionamento ele é muito interessante e vai trazer para nós essa ideia de que o mundo de regeneração não é amanhã.
O mundo de regeneração não vai ser daqui a um mês, nem em 2050, nem não é. Vamos analisar nosso processo de transformação íntima. E aí nós teremos a resposta. Quando Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta qual o processo mais rápido, né, de evoluir. Porque ele pergunta, na verdade, me perdoe, eu não lembro o número da questão, mas eu sou muito difícil para guardar versículo da Bíblia e os números das questões do Livro dos Espíritos. Mas ele pergunta, qual a missão do espírito reencarnado, que é a evolução. É a evolução. O espírito reencarnado está aqui para evoluir e progredir moralmente e espiritualmente e intelectualmente e ajudar no progresso do próximo, ajudar no progresso do próximo. E aí ele pergunta, que Kardec era muito objetivo, e ele pergunta em seguida que ele compreende, tá? Nós compreendemos que a nossa missão é evoluir e ajudar na evolução do próximo. Agora, qual o meio mais prático, né, de desenvolver essa evolução? O meio mais prático de desenvolver essa evolução, Santo Agostinho dá a resposta. Fazia o que eu fazia enquanto estive encarnado. Conhece-te a ti mesmo. Todas as noites ao dormir, eu analisava se minhas escolhas e minhas atitudes serviram mais para o meu desenvolvimento ou para estagnar o meu progresso. Então, o autoconhecimento vai ser sempre a ferramenta que vai nos trazer esse momento de análise íntima para encontrar quais os caminhos necessários para o desenvolvimento da nossa transformação íntima. Só para a gente fazer uma análise geral de como se encontra a nossa coletividade planetária, eu trouxe um texto, um trechinho do livro Transição Planetária, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo. E veja que interessante o que ele diz, está lá na introdução do livro Transição Planetária. Ele fala assim: eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis. E a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caracteres pandêmicos. Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas e intelectuais espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade. Veja que interessante. Toda descrição desse texto vai trazer para nós esse contexto planetário. Nós estamos vivenciando um planeta desse. E veja que interessante. A comunidade, a sociedade, ela é feita por nós, seres humanos, espíritos reencarnados. Então, se a nossa sociedade se encontra, como está na descrição da introdução do livro Transição Planetária, nós já conseguimos tirar daí de que nós não estamos tão perto do mundo de regeneração. Mas isso não é algo impossível. A doutrina espírita, ela vem justamente trazer esse consolo de que nós teremos quantas vezes necessárias a oportunidade de recomeçar. Todos nós teremos a chance de refazer tudo novo, de novo. A reencarnação é uma bênção, é uma misericórdia divina que nos oportuniza justamente isso, reparar os nossos erros do passado. Mas enquanto nós não reconhecemos que nós somos protagonistas desse mundo de regeneração que esperamos, nós vamos ficar sentados. Vamos ficar apenas aguardando. E o próprio Kardec, ele fala no Livro dos Espíritos que não fazer o bem já é fazer o mal. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Então, nós temos que reformular a forma de enxergar o mundo e de vivenciar com as pessoas. O isolamento social está nos oportunizando a interação mais acentuada com a família.
essa doença está fazendo com que muitos de nós consigamos enxergar o que é importante. Nunca se deu tanto valor a um abraço. Irmãos e irmãs nossas estão fazendo a passagem, estão desencarnando. Eu, particularmente, já tenho 3 amigos pessoais do meu convívio diário que desencarnaram desde que se iniciou essa pandemia. Graças à doutrina espírita, nós temos a crença na imortalidade da alma, que a morte do corpo é apenas uma passagem. Mas nós vamos dar importância aos abraços, aos afetos, às conversas, à paciência. Não é assim como Jesus compreende caridade? Benevolência para com todos, indulgência com o erro alheio e perdão das ofensas. Então, esse afastamento que nós estamos tendo das pessoas, onde podemos analisar, né, num contexto mais amplo, está trazendo para a nossa consciência o que realmente importa, o que é essencial na minha vida. Essa doença igualitou muita gente, porque estão desencarnando ricos e pobres, negros e brancos, estão desencarnando heterossexuais e homossexuais, estão desencarnando crianças e velhos, porque a nossa condição é humana, a nossa condição de aprendizado é única, ainda que por caminhos diferentes, mas o aprendizado ele vai ser único para a humanidade. Por isso que nós analisamos esse conceito que o Manuel Filomeno de Miranda traz para nós no livro Transição Planetária. E vejam só que Allan Kardec vai trazer na sua obra. Trouxemos 3 trechos, né, de 3 obras da codificação espírita para trazer para nós e fazermos enxergar que esse momento de transição planetária, né, é o momento em que todos nós estamos vivenciando, sim. É o momento que todos nós iremos passar. Mas, Emanuel, minha vizinha desencarnou, minha mãe desencarnou, né? Só no nosso país, mais de 15 mil pessoas desencarnaram, mas a vida do espírito segue. Então, a transição planetária, ela vai continuar para quem está encarnado e para quem está desencarnado. Nós vamos continuar a nossa caminhada. O professor Allan Kardec, ele vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... Só um instante. No capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, esse seguinte trecho. Nesses mundos, ele fala dos mundos regeneradores, né? Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem, né, o ser humano, ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Vejam que interessante. Lembra quando eu falei lá no início a diferença entre expiação e prova? Olha aí, ó. No mundo de regeneração, nós ainda vamos ter provas a suportar. Lembra, a prova é quando o espírito ele escolhe passar por aquela dificuldade. A expiação é quando ele precisa resgatar um mal que foi feito, né, preternitamente. Não existirá mais resgates, não existirá mais lei de causa e efeito. Existirá as provações, onde nós vamos escolher passar por aquelas dificuldades. Até porque no mundo de regeneração, ó, como fala no Evangelho, o mundo de regeneração ainda vai existir algumas dificuldades. Né? Nós vamos estar ainda passando pelo processo de regeneração planetária até adentrar um mundo feliz, porque a falta de dor e a falta de sofrimento só é capaz de ser vivenciada pelos espíritos que já são completamente desmaterializados. E aí a gente vai trazer um detalhe importante, né? Um detalhe importante. Existem muitas pessoas que estão reencarnadas no mundo atual e que já não sentem tanta dor e tanto sofrimento. Às vezes você vai pegar, né, uma pessoa que mora numa comunidade carente e ela sempre está sorrindo, está brincando, porque ela já consegue visualizar as situações da vida dela por outro prisma, né, de uma outra forma. Certa feita, perguntaram a Chico Xavier se ele não sofria, se o espiritismo havia tirado todo o sofrimento dele.
E ele falou o seguinte: não é que o espiritismo, né, tirou todo o meu sofrimento, mas a doutrina espírita fez com que eu enxergasse a dor e o sofrimento por uma outra forma. Então, os espíritos desmaterializados já não precisam sofrer. Ou seja, quanto mais espiritualizado nós somos, menos sofremos, porque vamos conseguir enxergar a vida na matéria de outra forma. Então, aquilo que para uma pessoa muito materialista, né, é algo muito importante, como, por exemplo, um carro, uma casa, roupas, a beleza física, uma pessoa que já é mais espiritualizada não é tão importante. Então, se eu tenho algum dano material e eu sou uma pessoa ainda muito ligada às coisas da matéria, eu sofro. Agora, se eu sou uma pessoa que já não dou tanto valor, né, usufruo da matéria, porque estou na matéria e preciso me vestir, preciso de um meio de transporte, preciso de uma moradia, tudo bem, estou na matéria e preciso dessas coisas da matéria para sobreviver, mas não no luxo, não no supérfluo, porque isso já vai trazer a dor e sofrimento. Por isso que a gente vai ver no Evangelho que a a materialidade vai nos trazer dor e vai nos trazer sofrimento. Né? Outra fala que nós vamos ver, que está lá na Gênese, livro A Gênese, que eu amo muito. E essa fala é extraordinária. Quando Kardec vem trazer o seguinte, lá no capítulo 18, na terceira parte do livro A Gênese, né? Os tempos são chegados. Kardec fala assim no item 9. Sim, de certo, a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Vejam só, gente. Kardec diz que as crises sempre existiram e que faz parte do processo da humanidade. As crises sempre existiram, seja ela de ordem material, seja ela de ordem moral. Nós vivemos em um mundo, em um planeta, em uma natureza que vive. Então, as placas tectônicas movem, os mares se movem, nós temos um movimento de rotação e de translação. Né? No interior da nossa Terra, existe magma, existe lava, que de tempos em tempos são expelidos pelos vulcões. Se não existissem os vulcões para expelir essa lava, provavelmente a Terra não aguentaria de tanto calor no centro e poderia até explodir. Então, veja que a natureza planetária é um circuito de vida. A natureza é vida. E tudo que é vida se transforma e se move. Então, esses flagelos destruidores, como Kardec fala no Livro dos Espíritos, podemos falar de catástrofes naturais, nada mais, nada menos são que fenômenos da natureza que sempre aconteceram. Sempre a Terra, de tempos em tempos, passa por suas transformações geológicas, fisiológicas, biológicas. Então, tudo isso vai ser um processo sempre de transformação. Agora, essas transformações, essas calamidades, vai trazer para a humanidade, né, aquele progresso moral, onde nós vamos se desenvolver sentimentalmente, amorosamente, vamos desenvolver nossa compaixão, vamos desenvolver nossa empatia, porque em meio à dor é que a gente vai passar por esse processo. E nós nos transformamos, se transforma também as coletividades. Veja o que ele fala no texto, né? Que os indivíduos também crescem nessas crises e que as instituições também. Então, nós vamos ver que as gerações modificam. Por isso que nós vamos adentrar esses momentos de regeneração, onde todos podemos, de certa forma, compreender que tudo na matéria é aprendizado. E a última fala que nós trazemos, que está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o seguinte, questão 1019, é a última questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: o reino do bem poderá
implantar-se algum dia na Terra? Olha que pergunta. O reino do bem, do amor, da fraternidade, da caridade, da compaixão, da indulgência, do perdão, o reino de Jesus um dia irá se implantar na Terra. E olha o que os espíritos respondem. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Esses, porém, não deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Então, vejam, aquela ideia da regeneração planetária só vai existir quando os espíritos que habitam a Terra se regenerarem. Quando a maioria dos espíritos que estiverem aqui propagarem mais o bem do que o mal. Por isso que a regeneração íntima é tão importante. Esses momentos de transformação, de aprendizado íntimo são importantes. Então, nós vivenciamos um momento de reflexões, de autoconhecimento, de praticar a paciência, de praticar a caridade, de olhar para o outro, né, com um olhar de compaixão, de bondade. Isso tudo vai nos auxiliar a transformarmos intimamente, para que possamos conseguir, né, exteriorizar essa transformação e conseguir regenerar o nosso planeta. Essa é a mensagem. Né? A Terra e a regeneração, que é o nosso tema da tarde de hoje, vai trazer isso. Esse processo de regeneração, ele vai se dar quando a regeneração íntima acontecer. E não através só porque é um terremoto, ou vai ser um tsunami, ou porque vai vir um extraterrestre e vai chegar na Terra, ou porque vai vir... Não. Doenças sempre aconteceram. Catástrofes naturais sempre aconteceram. Todos esses processos sempre vieram para nos impulsionar ao progresso. Então, nos cabe a paciência, nos cabe a serenidade, a resignação. Né? Aqui é a capa dos livros que nós trouxemos, né? A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, e Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo. E a gente encerra com essa mensagem que Jesus deixou lá no Sermão da Montanha, né? Nas bem-aventuranças, quando ele fala assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois esses herdarão a terra. Então, quem vai herdar a terra de regeneração, né? Quem vai estar habitando aqui este planeta, quando ele estiver totalmente regenerado, vão ser os mansos e os pacíficos. Vão ser aqueles que amam. Vão ser aqueles que têm compaixão, empatia, que olha para o outro e enxerga no outro um irmão, um semelhante, porque ele consegue se pôr no lugar do outro. Ele sente a dor do outro. E são essas pessoas que não vão entrar em conflitos, que não vão entrar em guerras, que não vão entrar em discussões. Vejam só como nós ainda estamos nessa caminhada. Nós estamos há mais de 2000 anos no banho-maria do Evangelho. Né? Tem uma trabalhadora do Regeneração, Maria do Carmo, que fala: a gente está em banho-maria no Evangelho há mais de 2000 anos e estamos aqui, magoando o próximo, brigando com nossa esposa, discutindo com o marido, gritando com os filhos, querendo puxar o tapete do colega de trabalho. E depois acaba o namoro, eu não quero mais ver aquela pessoa porque ela não atendeu às minhas expectativas. Ela foi quem ela foi, mas eu projetei outra pessoa nela. Então a gente vai vivendo todos esses conflitos de emoções e vivenciando o Evangelho. Se esforçando para vivenciar o Evangelho. Lutando diariamente para domar suas más inclinações, como o próprio codificador disse. Nós lutamos diariamente para domar essas más inclinações. Lutamos diariamente contra nós mesmos, contra a nossa própria sombra, contra as nossas próprias dificuldades. E aí nós encerramos com uma fala de Joana de Ângeles, que ela falou lá no livro, né? No livro não, perdão, no filme lá do Divaldo, né?
Divaldo, mensageiro da paz. Tem uma hora que ela chega para Divaldo, já no final do filme, quando a mãe do Divaldo está perto de se encarnar. Ela chega e fala: Divaldo, quando chegar o nosso último dia na matéria, quando chegar o último dia da vida desse corpo, desse mundo, nós vamos compreender que todo o tempo a luta nunca foi contra o outro. O nosso adversário nunca foi o outro. O nosso único adversário, a nossa única luta foi contra nós mesmos, contra as nossas próprias sombras e nossas próprias dificuldades. Porque o problema, Divaldo, da humanidade sempre foi a própria humanidade. Né? Então, essa é a nossa mensagem que nós gostaríamos de deixar. Agradeço mais uma vez o convite e muita paz. Cadu, teu microfone está desligado. Agora pronto. Então, obrigado, Manuel. Obrigado a todos que esteve aí ouvindo o Manuel aí com as reflexões dessa tarde. Convidar a todos, né, para a nossa próxima live, segunda-feira, às 7h30, né, com o Edgar. O tema ainda ele não me passou, qual que ele vai estar falando. O Manuel falou sobre os extraterrestres, né? Não sei se o Manuel conhece, né? Quem desejar saber, né, mais sobre, né, outro planeta, né, tem a doutora Mônica Medeiros, lá da Casa do Consolador em São Paulo, né, que tem esse trabalho, né, de ufologia, até com uma extraterrestre chamada Sheliana, né, onde que ela recebe, né, essa Sheliana, não há incorporação, porque igual a Mônica fala, né, a Sheliana está em outro planeta, né, está na quinta dimensão, então o contato dela aqui com ela para as dúvidas, né, as lives que ela passa, a palestra que a Sheliana dá, é só através de pensamentos, né, não incorporação como a gente tem aqui. Então, quem desejar, né, procurar saber, é só entrar no YouTube, tem várias palestras da doutora Mônica Medeiros, né, com a Sheliana, né, que fala um pouco do planeta dela, né, que o planeta dela lá, eles comunicam só pelo pensamento, né, e também até pela forma como eles são lá. Quem desejar obter, só procurar aí Mônica Medeiros, da Casa do Consolador. E geralmente eu encerro com uma mensagem do livro Essência Espírita, psicografia do Júlio Carvalho, mas eu pensei que estava aqui na casa, aqui no centro, mas eu levei ele embora ontem, esqueci de trazer. Então, vou ler novamente outra mensagem do nosso livro aqui da casa, Ainda é Tempo, né, psicografia José Ribeiro. O título é Os Tempos São Chegados. A divergência de opiniões determinam as condições que devemos assumir diante dos muitos problemas que estão nos atingindo nos dias de hoje. E os reflexos agonizantes do passado continuam refletindo em nosso planeta Terra. O fanatismo religioso ainda predomina com muita intensidade nos dias de hoje, determinando desacertos e jamais nos favorecendo no atual avanço do homem rumo ao pleno progresso. De tal modo, sair dos abismos em que nos encontramos torna-se uma atitude indispensável a todos nós que optamos por caminhos novos. O mais importante seria ajudarmos os doentes que se acham em dificuldades, derramando lágrimas diante de tanta dor. Vemos a imperfeição como um fator ideal para percorrer os caminhos da luz. Se nos prepararmos convenientemente, teremos dias melhores e livrar-nos-emos dos erros acumulados do passado. Conscientizando-nos disso, viveremos felizes e livrar-nos-emos dos eventuais perigos do caminho, selecionando nossos problemas. Ainda é tempo de compreendermos a grande marcha rumo ao progresso. O terreno se apresenta árido, mas se semearmos a semente do amor, estaremos contribuindo para que a vida seja mais amena e suave. Deus, que é inteligente nas mais sublimes expressões do amor, iluminará nossas mentes. Aceitemos essa transição como fator decisivo de jornada triunfante. O tema dessa mensagem, Os Tempos São Chegados, serve de alento
para que precisemos de reforço por meio das mudanças. O que nos conscientizemos das metas que iremos alcançar e dos caminhos que deveremos percorrer, passando pela ponte que nos levará ao mundo maior. O momento é de grande reflexão e, portanto, que sejamos bem-sucedidos. Por onde passarmos, e não deixemos de derramar bênçãos de luz aos que choram e precisam de alento para as dores do corpo e da alma. Reviver o passado nada mais é do que aceitar o presente, principalmente agora que estamos interessados nos prováveis esquemas de mudanças. Que nos preparemos para o grande amanhã, caminhemos firmes e nos sintamos felizes, pois na vida tudo se transforma. Acreditemos no fim dos tempos, pois a transição será uma grande realidade. As luzes brilharão mais intensamente sobre nós e sentiremos Deus em frequência maior. Se quisermos realmente um mundo com plena regeneração, que nos amemos mais e sejamos bons, fazendo o possível para plantarmos a semente do amor. Fazer o bem é renovar nosso caminho, buscando mundos diferentes, pois essa será a nossa luz. Que Deus nos abençoe que Deus nos ajude e nos abençoe. José de Matos, dia 1/3/2003. Antes também do Emanuel fazer a prece final para a gente, quero convidar também todos para amanhã, às 18 horas, pelo Facebook do Júlio Carvalho, que todo domingo está tendo psicografia e palestra, todo domingo às 18 horas. Então, todo mundo pode procurar aí o Júlio Carvalho no Facebook, está acompanhando a palestra, né? Quem deseja, né, alguma carta aí de algum ente querido, né, como Chico dizia, o telefone toca de lá para cá, né, que possamos ficar em preces, né, emanando boas vibrações. Quem sabe aí quem deseja uma carta, essa carta possa ser lida amanhã. Então, queremos agradecer a todos, né, pela presença. O Emanuel agora vai fazer a prece para a gente estar encerrando essa live dessa tarde. Tá bem. Cadu, eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer aos meus amigos e amigas aqui da Federação Espírita Pernambucana que estiveram assistindo, a Lenira, a Francis, a Sandra está aqui também, e dizer que próximo dia 30, né, próximo sábado, vai ter o primeiro encontro do NEP Brasil. O NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que nós fazemos parte, e vai ser todo online, só é acompanhar pela rede Amigo Espírita, né? No YouTube, no Face, no Instagram tem as plataformas da rede Amigo Espírita. Vai começar às 13 horas e vai até à noite. São diversos palestrantes, só é buscar aí na internet a informação. E agradeço o convite, mais uma vez fica o convite para você vir a Recife, quando você estiver de férias, quiser viajar, pode vir para Recife, conhecer a cidade. Obrigado. Vamos conhecer a nossa casa e dar uma palestra para nós também, pessoalmente, aqui. Certeza. Então, vamos mais uma vez agradecer a espiritualidade superior por mais esse momento de aprendizado e pedir a Deus que nos dê força e esperança para continuarmos nossa caminhada nesse mundo e fazer com que a gente possa desenvolver, né, nossas potencialidades para adentrar o mundo de regeneração, promovendo a nossa regeneração interior. Por isso, mestre amado, pedimos para que todos, nesse instante, sejam socorridos pela equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e que uma energia, um fluido salutar, cubra toda a nossa humanidade, trazendo consolo, trazendo esperança, fé, que todos os irmãos e irmãs que estão retornando ao mundo espiritual também possam ser recebidos do lado de lá, pelos mentores espíritos protetores, e que aqueles familiares e amigos que continuam aqui na caminhada também possam ser abraçados e consolados pela luz imperecível do Mestre amado. Assim sendo, pedimos a permissão para encerrar mais essa palestra virtual na tarde de hoje, na Santa e Divina Paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado novamente, Manuel. Obrigado a todos. Que todos possam ter um excelente final de semana, né, e até segunda-feira.